Olá, não cozinheiros! Eu sou Igor Maurício Barreto e essa é a terceira temporada do seu Manual do Cozinheiro Amador. Não cozinheiros, bem-vindos a mais um Manual do Cozinheiro Amador daquele jeitinho fazendo comida brasileira e hoje com carinho especial do meu coraçãozinho. Minha mãe nasceu no sertão do Rio Grande do Norte e eu tenho uma paixão incrível por esse lugar, pela comida desse lugar, pelas pessoas desse lugar. E hoje a gente vai fazer baião de dois. Sim, senhoras e senhores, vamos fazer baião de dois. E aí você vai curtir, porque você vai entender como funciona um prato extremamente saboroso, feito com ingredientes que aparentemente não fazem parte do seu dia a dia. Então anota aí que hoje tem bastante coisa, eu vou ter que falar um pouco rápido. Anota aí o que você vai precisar. Vai precisar de uma panela de pressão, pode ser no mínimo de 3 litros, um caldeirão grande para você misturar tudo no final, uma espátula de silicone, uma colher para você experimentar, uma tábua e uma faca para você fazer os cortes que você precisa, beleza? Então vamos lá, anota aí os ingredientes que você vai precisar. 400 gramas de feijão manteiga. Sim, feijão manteiga. Você encontra na maioria dos supermercados grandes e se você tiver na sua cidade alguma loja que venda a granel, você vai encontrar lá o feijão manteiga. 800 gramas de arroz branco pronto. Lembra que lá no primeiro episódio da primeira temporada falamos sobre arroz branco. Então se você quiser aprender a fazer, vai lá. 800 gramas de arroz branco já pronto, já cozido. 150 gramas de queijo coalho, 800 gramas de carne de sol. Se quiser pode botar um pouquinho mais de queijo coalho, tá? 200 gramas, eu gosto de queijo coalho, então pode botar uns 200 gramas. 800 gramas de carne de sol. A carne de sol é meio complicado de achar, tem vários mercados que você acha carne de sol, se não lojas de produtos nordestinos. Igor, posso fazer com outra carne sem ser carne de sol? Pode fazer com uma carne seca, por exemplo, mas não fica a mesma coisa. Eu recomendo você realmente achar a carne de sol. 2 cebolas roxas, 100 ml de manteiga de garrafa. Pode comprar aquela manteiga de garrafa pequena, que vem de vários lugares. Manteiga de garrafa é o sabor do Nordeste, é uma coisa linda de Deus. Uma folhinha de louro, uma cabeça de alho, 100 gramas de bacon cortado em cubinhos bem pequenos, um mole de coentro defolhado. Você que gosta de cortar coentro, pode parar com isso aí. Coentro precisa defolhar o coentro e não usar a haste, só para fazer caldo depois. Beleza? Não passa a faca no coentro, que ele oxida. E sal quanto você precisar, beleza? Vamos dividir nossa receita em 3 passos hoje. O primeiro grande passo é o feijão. Se você tem medo de panela de pressão, vamos acabar com esse medo agora. Primeira coisa que você vai fazer é dar uma lavada boa no feijão. Coloca o feijão numa peneira, em alguma coisa, passa em água corrente, dá uma lavada no feijão, porque às vezes acontece de ter uma pedrinha, de ter um feijão que não está com a qualidade boa. Se você quiser botar o feijão num bowl e cobrir com uns 3 ou 4 dedos de água acima do nível do feijão, você vai ver que os feijõezinhos que não estão bons vão boiar, à exceção das pedras. Então dá uma lavada boa no feijão. Você vai colocar o feijão na panela de pressão e vai cobrir com até ter 4 dedos de água acima do nível do feijão, dentro da panela de pressão. Adiciona a folha de louro e coloca no fogo alto, sem tampar ainda a panela. Você vai deixar lá no fogo alto e aí quando começar a ferver, você pode fechar a panela e você vai deixar ainda no fogo alto até a panela pegar pressão. O que isso significa? Significa que aquela coisinha em cima da panela que faz o barulhinho, aquela válvulazinha, ela vai fazer aí significa que pegou a pressão. Depois que pegou a pressão, abaixa o fogo, pode botar no mínimo, ou no mínimo, de médio para mínimo, tá? Que é só para manter o calor da panela, porque ela já pegou pressão dentro, então você só vai manter a pressão dentro dela. E depois disso você vai deixar na pressão por 15 minutos. Somente 15 minutos. A gente quer um grão de feijão bem al dente. E o feijão manteiga é um feijão que ele
ele cozinha bem rápido. Então a dica é, se você deixar de molho o feijão manteiga antes, ele vai passar, ele vai ficar mole demais. A gente não pode deixar ele mole demais, que depois a gente vai juntar com as coisas, beleza? Então o que a gente vai fazer nesse momento? Você vai pegar essa panela de pressão, depois dos 15 minutos, você desliga a panela de pressão e deixa ela esfriar um pouquinho. Depois que ela esfriar um pouquinho, você pode até ir levantando a válvula aos poucos, para ir soltando aquela pressão aos poucos. Quando soltar um pouco da pressão, você pode pegar a panela e colocar embaixo, na pia, embaixo da água corrente, que a pressão vai sair rápido, beleza? Não precisa se preocupar, as panelas modernas têm outras válvulas de segurança e você não vai ter problema, ok? Então, depois que tirar a pressão, tira, escorre o feijão, descarta essa água do feijão e pega esse feijão al dente, bonitinho, e deixa reservado. Segundo passo, a gente vai fazer a nossa carne de sol. Então, para isso, a gente vai pegar essa carne de sol, vai cortar ela em cubos de 5 centímetros. Dependendo da carne de sol que você comprar, você vai ver que, de preferência, carne de traseiro, você pode ter uns nervos no meio dela. Você descarta os nervos, tá? Não, você não vai precisar deles agora. Então você vai fazer umas cubos de 5 centímetros. Não descarta gordura, gente. Descarta só nervo, ok? Você vai colocar eles na panela de pressão e vai cobrir de água até 2 dedos de água, não precisa ser igual o feijão, 4 dedos de água não, beleza? Você vai fechar a panela e aí você vai levar para o fogo. Percebe que é diferente do feijão. O feijão você vai deixar a água ferver primeiro. Nesse caso aqui, você vai já fechar a panela e vai levá-la no fogo alto, até pegar a pressão, aquele mesmo esquema de pegar a pressão. Quando pegar a pressão, você vai baixar o fogo. É sempre assim, gente, panela de pressão é assim, botou a panela no fogo, quando ela pega a pressão, você abaixa o fogo e deixa ela ali. Abaixou o fogo, você vai deixar 40 minutos ela lá, 40 minutos. Depois desses 40 minutos, aquela mesma coisa. Se você quiser deixar, nesse caso, não tem problema, porque a gente quer que a carne desfie. Então, se você quiser desligar o fogo e deixar a panela devagar, perdendo temperatura, para sair a pressão, não tem problema nenhum. Mas o importante é você escorrer essa água, descarta essa água, que ela tem muito excedente de gordura, ela tem alguns micro-organismos que ficam em volta da carne para ela ficar protegida. Então você vai descartar essa água e vai pegar a carne que está no fundo da panela e vai desfiar ela. Você pode socar ela dentro da panela de pressão ou desfiar com a mão para a gente desfiar essa carne de sol. Beleza? Então você tem o seu feijão, a sua carne de sol já cozida e desfiada, reservada. E agora a gente vai partir para fazer o baião de verdade. Você vai pegar aquele caldeirão, vai colocar na panela, vai deixar ele com fogo baixinho para ir aquecendo a panela. Enquanto isso, você corta a cebola em julienne. Sabe o que é cebola em julienne? É aquela cebola que você corta ela no meio e você vai cortar em arcos, em rodelas, beleza? Você vai cortar a cebola em julienne, você vai cortar o coalho em cubos de 1 centímetro mais ou menos, e você vai cortar o bacon em cubinhos bem pequenos. Primeira coisa que você vai fazer, colocar no fundo desse caldeirão um fiozinho de óleo, manteiga de garrafa e o bacon. Pode botar um pouquinho só de manteiga de garrafa e deixa esse bacon lá. Mistura para o bacon pegar esse óleo e manteiga de garrafa e frita o bacon. À medida que você for fritando o bacon, você vai colocando, quando o bacon já estiver mais ou menos frito, você já coloca a cebola em julienne, coloca o alho e coloca a carne desfiada. Quando você colocar isso, você vai fritar a cebola e o alho junto com a carne. É isso mesmo. Não coloca a cebola, frita a cebola e depois bota a carne não. Coloca junto, tá? Para que você possa envolver esses sabores ali, ok? Essa cebola, no final, ela não vai ficar tão churriada, tão molinha quanto as que você frita antes, beleza? Então você vai, aí sim você vai refogar o bacon, a cebola, o alho e a carne desfiada. Depois que você refogar isso tudo, você vai adicionar um pouco mais de manteiga de garrafa e vai adicionar o arroz.
Mistura tudo com a panela no fogo médio. Mistura tudo, aí você vai misturar o bacon, a carne, o alho, a cebola e o arroz. E aí, depois que você tiver misturado tudo, você vai adicionar o feijão e vai adicionar quase toda a manteiga de garrafa, deixando só um pouquinho para o final. Mistura isso tudo, vai ficar uma mistura de bacon, carne desfiada, alho, arroz, feijão e vai misturando isso tudo com essa manteiga de garrafa. No final, o que você vai fazer? Desliga o fogo. Quando já estiver bem legal, você desliga o fogo, adiciona o restante de manteiga de garrafa, adiciona o queijo coalho e adiciona o coentro. E é só mexer e servir. Fica maravilhoso. O frescor do coentro, com o gosto terroso do feijão manteiga, com o gosto da carne de sol. Fica maravilhoso. Faz na sua casa. Me manda foto e vídeo disso que eu quero ver. E qualquer dúvida, você já sabe o que você tem que fazer. Me procura nas redes sociais, @Igor Maurício Barreto, e pode interagir comigo tranquilamente. Todo mundo que manda mensagem eu respondo na medida do tempo que possível, e todo mundo tem porta aberta comigo. Então me manda mensagem, compartilha com seus amigos, vamos fazer o podcast continuar crescendo. Compartilha com seus amigos, quem precisa fazer isso, quem precisa aprender a fazer baião e quem você quer que faça para você, tá bom? Beijo enorme, não cozinheiro, te vejo semana que vem com mais um Prato Brazuca.